Oi, tudo bem? O livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 22 e no verso 23, fala assim: Porque sabemos que toda criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, segundo aqui o apóstolo Paulo, toda a criação de Deus está sofrendo. Ela sofre as consequências do pecado. Imagine a terra. A gente sabe que depois que o homem pecou, Deus amaldiçoou essa terra. Então a terra está contaminada. E também por causa dos efeitos do homem, do ser humano. Está escrito que a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Então a terra ela está contaminada. O ar está contaminado. É a água totalmente contaminada. Então toda a criação ela está sofrendo as consequências. E a gente imagina que a criação de Deus ela sofre, ela reage por causa das consequências do pecado. E a terra, quando esse terremoto, a terra faz aquele barulho. A impressão que tem que a terra está gemendo, ela está sofrendo. Imagine só os animais. Os animais, eles sofrem muito. Porque os animais, eles adoecem. E quando tem essas queimadas, quando as matas são queimadas, os animais eles sofrem as duras consequências. A gente vê até a própria natureza do animal, porque o animal, hoje, ele se tornou predador, ele se alimenta de outro animal. E a gente vê essa luta, esse sofrimento na natureza. A gente vê esses vídeos, quando eles mostram a luta dos leões com os búfalos. Os leões matam os búfalos, mas os búfalos também matam os leões. Os leões também sofrem as consequências. É evidente que os leões, eles são aqueles que atacam mais os búfalos. E geralmente eles levam mais vantagem, mas eles morrem também. Esses tempos eu vi um vídeo que tinha uma búfala, tinha acabado de dar à luz ali e o seu filhotinho foi atacado pelos leões. E ela desesperada, ela tentava de todas as formas defender ali o seu filhote, mas ela não conseguiu. A búfala foi dominada pelos leões, porque eram muitos leões. Era uma búfala forte. Ela lutou com todas as forças, mas ela foi vencida. Então a cena terrível quando a búfala está ali no chão, dominada pelos leões, sendo devorada pelos leões, e o filhotinho no meio da savana, ele está ali berrando, sem absolutamente nenhuma proteção, sem nenhuma esperança. Então esse é o terrível mundo em que nós estamos vivendo. Existe uma foto também de um leão que ele está com a macaca na sua boca e um macaquinho nas costas ali da sua mãe. Então essa é uma cena chocante. Isso falando dos animais, imagina o ser humano. Como o ser humano está sofrendo. Existe lugar que as pessoas passam necessidades, pessoas morrem de fome. Então são coisas terríveis que acontecem no nosso tempo. Por isso que ele fala que a criação geme. E fala aqui no verso 23, e não só ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito. O apóstolo Paulo, mesmo as pessoas que aceitaram Jesus,
ainda guardamos, segundo o que está escrito aqui, porque fala aqui, e não só ela, mas até nós que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, apesar de nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador, de termos a redenção do Espírito, porque através do Espírito Santo, que redime o homem, e é o que o apóstolo Paulo chama de homem interior, onde o homem é transformado pelo Espírito Santo de Deus. Mas mesmo assim nós aguardamos a adoção do nosso corpo, porque nós carregamos um corpo mortal, um corpo que sofre as consequências do pecado. Então esse nosso homem exterior ele se corrompe, ele vai envelhecendo e vai morrendo. Existem muitas doenças para destruir esse nosso corpo. Por isso todos nós, toda criatura de Deus, as pessoas que aceitaram Jesus, as pessoas que não aceitaram, estão sofrendo os efeitos do pecado. Por isso está escrito que Deus ele vai fazer um novo céu, uma nova terra. Ele vai também transformar nosso corpo mortal em um corpo imortal, incorruptível. Por isso que aqui fala que nós aguardamos a adoção do nosso corpo. Então essa esperança é maravilhosa. Apesar de todo o sofrimento, nós temos essa esperança que vai, na verdade, se concretizar definitivamente na volta de Jesus.